Sede o rochedo que me abriga, a casa bem defendida que me salva. Sois minha fortaleza, minha rocha, para a honra do vosso nome. Vós me conduzi e alimentais. O cristão não está livre das tentações, mas pode vencê-las com o auxílio do Pai das luzes, o Deus da vida. Renovemos nossa total confiança no Senhor, o qual não rejeita o seu povo. Leitura do apóstolo Tiago. Feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado receberá a corda da vida, a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser sentado, deve dizer: é Deus quem me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco ele tenta a ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria consciência, que o arraste e seduz. Em seguida, concebe pecado e dá luz, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus queridos irmãos, não nos enganeis, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 93, 94. Bem-aventurado é aquele a quem ensina vossa lei. É feliz, ó Senhor, quem formais e educais no caminho da lei, para dar-lhe um alívio na angústia. O Senhor não rejeita o seu povo, não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças, quem é reto andará na justiça. Quando eu penso, estou quase caindo, vosso amor me sustenta, Senhor. Quando meu coração se angustia, consolai e alegrai minha alma. Evangelho de Marcos, de 8, 14 a 21. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará a minha palavra. Eu e meu Pai o amará e a ele viremos. Naquele tempo os discípulos tinham se esquecido de levar o pão. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus advertiu: prestai atenção, tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhe: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus alerta os discípulos sobre o fermento dos fariseus. Sua ideologia nacionalista e dos herodianos, ideologia de dominação, são 2 fermentos que destroem o Evangelho, o projeto de Jesus. Os discípulos pensam que é por estar levando pão consigo. A partir disso, o mestre alerta a incompreensão de seus seguidores, depois de tudo que ele já realizou. A passagem é uma dura repreensão do mestre com seus discípulos, pois ainda não compreenderam. O alerta de Jesus serve para nós também. É importante não se fixar na superfície dos sinais realizados por ele, mas avançar para a dimensão mais profunda de tais sinais. Em outras palavras, é fundamental ir além de uma leitura fundamentalista. O texto não mostra que podemos perder de vista o fundamental, o sentido cristão das coisas, que estamos dominados pelo imediatismo. Algumas reflexões de um amigo nosso, que é teólogo, sobre os evangelhos. Mais uma vez estamos diante do uso de uma palavra que pode colocar o discípulo na contramão de sua identidade como discípulo. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, permanece só. Se ao contrário morre, produz muito fruto. Diferente dos evangelhos sinóticos, que identificam a semente com a palavra de Deus, João identifica com o próprio Jesus e, consequentemente, com seus discípulos. 2 coisas devem ser observadas nessa afirmação. Em primeiro lugar, o fato de a semente ou o grão de trigo não cair na terra e não morrer, indicando quem faz a opção por si mesmo, que não deseja fazer-se um dom, que não se motiva para uma doação de si em vista de um bem maior, que não se preocupa com nada externo a si. Pois o mais importante é cuidar de si mesmo.
Em segundo lugar, o fato da morte, que contrariando qualquer forma de mentalidade mundana, produz fruto. Nesse caso, vê-se uma alusão à morte de Jesus e também de seus discípulos. Jesus será morto, mas não será o fim, pois sua morte dará frutos, a começar de si mesmo, que na sua condição humana será glorificado. Sua morte é esvaziamento total de si e redenção para a humanidade. A morte de seus discípulos será a semente de novos cristãos. Quem ama sua vida vai perdê-la. Quem, ao contrário, odeia sua vida nesse mundo vai conservá-la para a vida eterna. Amar aqui não significa dar valor, vendo no projeto de Deus mais uma realidade de egoísmo, de apego pessoal, uma espécie de narcisismo. Odiar a própria vida não significa, por sua vez, desvalorizá-la. Pelo contrário, significa tê-la em altíssimo grau de importância, mas na dependência de Deus, voltada para Deus à disposição da vontade do Senhor. Odiar a vida nesse contexto é não se apegar a si mesmo, não buscar tudo para si, mas colocar-se à disposição do desejo do Altíssimo, e ainda querer ser útil na prática do bem. Não medir esforço para amar, ser verdadeiro, construir a paz e a justiça, ser solidário, disponível, desapegado de si, fiel ao projeto do Pai por meio de Jesus Cristo. É ser voltado para o futuro de Deus, enfrentando a crise sem desanimar. O discípulo deve fazer de sua vida uma doação constante, um milagre para o outro. Deve ser um oásis no meio do deserto do mundo, um descanso para quem vive sobrecarregado, um consolo para quem chora, um horizonte para quem se encontra perdido, uma luz para os que vivem em trevas, um sal que, além de dar sabor e conservação, perde-se no alimento, permitindo somente o sabor da comida pareça, uma esperança para os desanimados e um lugar de encontro salvífico. Trata-se da palavra maior para os discípulos. Os discípulos perguntaram: quem é o maior do reino do céu? A questão é que muitos podem interpretar essa pergunta como se estivessem interessados em um posto de honra entre eles. O mesmo haver hierarquia nos lugares mais importantes, mas não é assim. Quando eles colocam a expressão reino do céu, dão a entender que o termo maior aqui se refere à grandeza espiritual. Certamente estão pensando na vida de comunhão com Deus nos moldes da lógica do posto de honra do homem velho. Diante de tal pergunta, Jesus responde exigindo duas coisas do discípulo e de toda a igreja: conversão e tornar-se como criança. Converter-se quer dizer mudar de mentalidade, lançar por terra a mentalidade do homem velho, pecador, seguidor de si mesmo e do desejo e interesse do mundo, para entrar na mentalidade do Evangelho, na lógica trazida por Jesus Cristo. O homem que pensa como o mundo tem uma visão panorâmica da realidade e aponta somente lugares belos, famosos, e enche seu prazer pessoal. Agora é o convite a enxergar a realidade de si mesmo, do mundo de outro, a partir dele mesmo. O olhar convertido enxerga humildemente, desprovido de escória, de segurança humana, de interesses mundanos. Procura ser simples, pobre, desapegado de tudo e todos, confiante. É aquele olhar que atinge o âmago, o mais profundo, a essência do outro, ou mesmo de si mesmo. Esse é o olhar de uma criança que confia no pai, joga seu medo nos seus braços e não quer saber dos desconhecidos, desprovido de amizade com quem ela ama e por quem é amada. O discípulo não deve somente ser como as crianças, mas também cuidar do desprovido, dos humildes, dos sofredores, da comunidade de fé. Deve ser autêntico amigo do mestre, ser mais eficaz, instrumento de bondade para com todos. Eles devem ser compreensivos, misericordiosos, solidários, disponíveis para com os pequeninos de Deus, aqueles que creem na mais profunda simplicidade de sua existência, que não têm poder nem direito, que na verdade não são importantes para o jogo de interesse dominante do mundo. Esses pequeninos são os pupilos de Jesus e obrigatoriamente também dos seus discípulos, que por sua vez também são eles as mesmas pupilas. O que vos parece? O modo como Jesus educa difere muitíssimo daqueles que estão acostumados a perceber que se dizem mestres e doutores. Ele não força o outro a ter que pensar do jeito dele. Pelo contrário, seu modo de ensinar conduz o ouvinte à reflexão, permitir que o outro tenha a possibilidade de criar, a partir do seu próprio pensamento, um ambiente escolhido com aquelas palavras essenciais, ditas de modo fascinante. Aquele que ouve é quem se sente na obrigação de guerrear dentro de si mesmo, a fim de atingir aquilo pelo que foi tocado de modo extraordinário. Jesus revela imenso interesse salvante de Deus. A vinda de Jesus ao mundo é completamente a resposta ao texto de hoje. Por meio do Filho, o Pai vem procurar sua criação. Veio dizer a ela o quanto seu amor é grande, que nunca desistirá do desejo de salvá-la, configurando ao Filho no Espírito Santo, como na parábola do Filho Pródigo. Aqui o texto demonstra a iniciativa misericórdia de salvação, que Deus se preocupa com os seus e o que quer com ele. O discípulo sabe que é um mísero inseto, um nada, mas infinitamente amado e protegido por Deus. O texto é claro quando diz que a alegria de ter encontrado a ovelha que se perdeu é maior do que por 99 salvos. Realmente Deus olha a mim, a você, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo
rico ou pobre, santo ou pecador, feio, bonito, sadio ou doente, desejando apenas uma coisa, e cada um se deixa encontrar por ele. A ovelha desgarrada no primeiro momento acha que é livre, pode fazer tudo, comer em qualquer parte, beber em qualquer fonte, tomar sol na hora que quiser, banhar-se quando bem entender. Mas vem a noite e passa no segundo tempo, a sentir-se sozinho, sem o pastor ali acariciar a testa, olhar um ferimento no caso, chamá-lo pelo nome, permanecer ali de guarda, protegendo. A solidão toma conta de sua vida, não está em casa. Todos querem usá-la, ninguém a vê como ovelha de rebanho, mas como estranha naquele ambiente. Não é acolhida, abraçada, mas tida quase como uma doença. Ali está a mercê de todos, seu valor lançado por terra, sua dignidade escondida, seu futuro nas mãos do acaso ou de tiranos. Pense em todas essas palavras que Jesus nos faz pensar. Até o nosso próximo vídeo.